Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 1º de março de 2023, e o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 21, versículos do 33 ao 43 e do 45 ao 46. Naquele tempo, dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha e pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou de seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao ver o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá os frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram a parábola de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-los, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje vai nos trazer Jesus contando uma parábola, a parábola muito conhecida de todos, que é a parábola do vinhateiro. E assim Jesus vai se dirigir aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Aquele povo, aqueles sumos sacerdotes, os anciãos do povo, junto com os fariseus, os mestres da lei, eram responsáveis de levar a palavra de Deus ao povo eleito. E Jesus vai dizer verdadeiramente essa palavra do vinhateiro, contar diretamente para eles o que eles fizeram com o reino de Deus. E assim essa vinha é o reino de Deus. O dono da vinha é o próprio Deus, é o próprio Pai, que ali prepara aquela vinha, prepara o povo de Deus, e ali ele viaja para o estrangeiro. Não é que Deus abandonou a vinha, está ausente, não quer saber da vinha, mas ele nos dá a liberdade para escolher o que fazer. E assim, Jesus na parábola vai dizer que quando o proprietário preparou tudo, fez nela, colocou a cerca, fez um lagar, colocou uma torre e ali viajou para o entraseiro, mandou os empregados, mas quando chegou no tempo da colheita, ele manda os empregados para colher os frutos. Assim é o reino de Deus. É a mesma realidade. Nós estamos aqui
passando um tempo peregrinando para voltarmos para Deus. Mas como estamos caminhando? Será que os talentos que Deus nos deu são nossos? Tomamos posse desses talentos? Ou nós teremos que prestar conta desses talentos para Deus? Assim, Jesus, no desenvolver dessa parábola, vai dizer que quando chegou na época, foi-se cobrado os frutos, a produção daquela vinha. E assim, os vinhateiros vão, pegam os empregados, panca um, mata outro, e ao terceiro apredeja. O proprietário mandou novos empregados em maior número que os primeiros, mas eles trataram da mesma forma. Que Jesus vai falar dos profetas, daquelas pessoas que foram enviadas por Deus para falar ao povo, colocar o povo de Israel, o povo de Deus no caminho certo, o povo da aliança caminhar nos caminhos do Senhor. Mas eles rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram aqueles que vieram trazer a palavra de Deus. E Jesus vai dizer que o dono da vinha pensou: vou mandar o meu filho, a eles irão respeitar. Mas aí, quando manda o filho, que os vinhateiros vejam filhos, o filho vai dizer: este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomar posse da vinha. Foi assim que fizeram com Cristo Jesus. Quando ele disse que era o Messias, aquele povo rejeitou, e aquele povo o crucificou para ficar com herança, para não se perderem, não perderem os seus privilégios. E assim, meus irmãos, essa é a história que Jesus quer contar para nós no dia de hoje. E Jesus vai dizer, vai perguntar para ele, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? E eles vão dizer, com certeza mandará matar de modo violento e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão no tempo certo. Jesus vai dizer, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá os frutos. Esse povo quem é? É o povo da nova aliança. Somos nós, os cristãos, aqueles batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos nós que estamos aqui hoje, que precisamos produzir os frutos para o reino de Deus. E tenha certeza, meus irmãos, um dia seremos cobrados dos talentos, de tudo aquilo que Deus dá para cada um de nós. Que nós possamos, a cada dia da nossa vida, nós vivermos a graça do reino de Deus, de anunciar a boa nova, pregar o evangelho a todas as pessoas. Que nós verdadeiramente sejamos aquele que não enterramos o talento de Deus, mas escutamos a palavra de Deus e produzimos os frutos que Ele espera de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.